As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis a Deus e a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que nesse dia nós possamos entregar totalmente as nossas vidas nas mãos do Senhor. Porque este momento é especial, muito, muito especial para nós, porque nós estamos na presença de Deus. Que a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Senhor Deus bendito, Pai, amado Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença queremos, ó Deus, colocar os nossos corações nas tuas mãos, suplicar, ó Deus, a tua vontade em nossas vidas, suplicar, Senhor, que nós possamos entender e compreender a tua vontade, que é boa e agradável. Talvez não seja, Senhor, aquilo que queremos, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Que nós possamos, teus servos, ser humildes ao ponto de entregarmos completamente na tua vontade. Que nós tenhamos plena convicção de que o Senhor está dirigindo as nossas vidas, que nós tenhamos plena convicção que o Senhor está no controle de tudo e que a tua vontade, Senhor, é soberana sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas e sobre os nossos planos e projetos. Em qualquer lugar, Senhor, que nós estivermos, nós queremos estar com o nosso coração ligado a Ti. Olha, Senhor, para nós com olhar de compaixão, de misericórdia, que o Senhor tem abundantemente para nós. Ser propício a nós, pecadores, e ajuda-nos, pois precisamos da tua direção. Que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis a ti, Senhor, neste momento, pois nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Este é o meu respirar,
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E perdida estou sem ti. Perdida estou. Tu és Jesus. Tu és. Te amo. Eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Perdida. Perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Pai, eu te amo. Preciso de ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. A graça e a paz do nosso Senhor, nosso Deus, que tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, tem abençoado as nossas vidas. Que Deus possa estar nos abençoando nesse dia e cada um de nós possamos estar sempre confiantes na palavra do Senhor. Deus é bom e Deus se agrada com a verdade, que é o tema da nossa breve reflexão nesse momento. Eu quero convidar os irmãos, todos aqueles que puderem, que olhem lá nas suas Bíblias, abram suas Bíblias lá no capítulo 38 do livro do profeta Jeremias. Estarei lendo no versículo do capítulo 38, versículo 1 até o versículo 6. Fala do etíope Ebed-Meleque e como que ele salva Jeremias da cisterna. Claro que eu não vou ler todo o texto, mas somente os primeiros. Fala assim: ouvi, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selamias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada.
a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes do rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Em seguida eu estarei lendo os versículos 5 e 6 durante o texto. Quando a gente olha para a verdade, e muitas vezes pode acontecer, algumas vezes pode acontecer de a gente falar a verdade e, por falar a verdade, enfrentar situações que sejam difíceis, né? E aí a gente se sente injustiçado. E muitas vezes a injustiça, ela nos desanima, né? Mas também, a gente também tem histórias e a gente sabe que muitas vezes a verdade vem à tona e toda a injustiça, ela é esclarecida ou ela é quebrada. Claro que ficam muitas vezes os traumas, a desconfiança, as desilusões que cercam todas as situações. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e esse texto é uma evidência disso, e a história de Jeremias também, a gente sabe que Jeremias, ele viveu isto. Jeremias insistiu em falar a verdade de forma clara, mas como essa verdade não era conveniente aos que ouviam essa verdade, eles, de maneira rápida, eles preferiram silenciá-lo. Quando a gente olha para o contexto que foi escrito essa passagem, ele profetiza no tempo do rei Zedequias. Rei Zedequias foi o último rei de Judá. Ele reinou lá de 597 a 586 antes de Cristo. Na realidade, ele quase nem reinou, ele foi quase que o tempo todo um rei vassalo da Babilônia, e que mais tarde ele se rebela contra o rei Nabucodonosor II e sofre todas as penas. O maior erro dele foi não ouvir a voz do Senhor, não obedecer. Ele preferiu se acovardar e seguir com os planos daqueles que estavam junto com eles, e a cidade caiu. Os seus próprios filhos foram mortos na frente dele, seus olhos foram vazados, e ele foi acorrentado e foi levado para o exílio na Babilônia. Então ele pagou um alto preço, o rei. Mas quando a gente vê realmente a verdade, muitas vezes ela dói. E Deus já havia ordenado ao seu povo que se rendesse aos babilônios, a Nabucodonosor. O Deus de Israel também era conhecido como o Senhor dos Exércitos. E a gente pode se perguntar, se questionar, mas será que agora havia surgido um exército mais poderoso do que o próprio Senhor dos Exércitos, do que o próprio Deus, Javé, o Senhor de todas as coisas? Será que Deus seria destronado? Os líderes de Israel estavam dispostos, com suas próprias intenções egoístas, a provar que Deus não precisava se prostrar, o exército de Deus não precisava se render aos babilônios, mesmo os profetas falando ao contrário, mesmo eles vivendo numa vida que não agradava a Deus, que era uma vida que estava trazendo muitas consequências por causa do pecado. Mas o interessante é que Deus não precisava provar para ninguém que ele era superior, que o seu exército era mais poderoso. Isso é óbvio, né? Deus está muito acima de todas as nossas imaginações. Ele nunca esteve preocupado em exibir o seu poder. Na realidade, Deus não precisa disso. Afinal, ele é Deus. E quando a gente olha para a Escritura, ele é a própria verdade. Deus é a verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele, antes disso, de
de provar alguma coisa para o povo, para o mundo, ele estava em trabalho, ele estava ocupado em resgatar o seu povo da rebelião e da desobediência que eles vinham tendo consequentemente. E se para isso acontecer fosse necessário que os israelitas passassem por um tempo de disciplina, e o local foi escolhido foi a Babilônia, o Senhor com certeza iria permitir isso livremente. Deus não estava preso às vontades, ao entendimento das pessoas. A lógica de Deus está acima dos esquemas humanos, não só dos esquemas, dos joguetes de poder que existe entre nós, seres humanos. Quando a gente olha para toda a história, é sabido que aqui no versículo 5, o próprio rei Zedequias disse: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. O rei estava acovardado, ele não tinha autoridade mais. Então o que os homens fizeram? Tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, e na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias pagou um preço por falar a verdade. Ele foi jogado literalmente na lama. Mas quando a gente olha para a história, a gente sabe que ele vai sair da cisterna, ele vai ser resgatado, e mais tarde, acima de toda lógica, acima de toda a qualquer contexto histórico que a gente venha entender ou não entender, a gente entende que o Filho de Deus, que é a manifestação da própria verdade, ele foi entregue na cruz para morrer pela minha, pela sua e pela desobediência daquele povo. O inocente assumiu o castigo dos verdadeiros culpados, que somos nós, para poupar-nos da morte eterna. A verdade, ela foi cravada na cruz para que pudéssemos ser resgatados da lama, como Jeremias foi, das nossas transgressões diante do Deus Todo-Poderoso. Quando a gente fala na lama, falando em lama, no fundo da cisterna, envolto em lama, também Jeremias, ele foi resgatado. O Senhor proveu livramento para ele das injustiças sofridas. Isso também vem a nos ensinar que, apesar das consequências difíceis para nos mantermos na verdade, essa é a vida que vale a pena. Pois o próprio Deus, ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça, através de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21 fala que Deus, ou aquele que não teve ou não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos ou nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. Enquanto as verdades do mundo atual são relativas, as verdades de Deus proclamadas na sua palavra são imutáveis, elas são absolutas e elas são eternas. E nós devemos confiar que o mesmo Deus de Jeremias é o nosso Deus. É aquele que age, que agiu, que age, que vai continuar agindo na história da humanidade. Com justiça, com verdade e sempre olhando para nós, e muitas vezes a gente vai enfrentar a disciplina, por mais que concorde ou não. Nós devemos e precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, na verdade e na confiança que nós já somos resgatados e somos transformados pelo preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Que Deus assim abençoe a sua palavra e nos dê entendimento correto dela, para que nós possamos estar aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
nosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, Finalizando aqui, queremos desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça que essas palavras possam ser frutos abundantes em nossas vidas, que nós possamos crer de todo o nosso coração na palavra do Senhor, porque Jesus Cristo é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus projetos. O Senhor te abençoe e te guarde.